Nem a própria Globo, né, seus jornalistas, que são defensores ferrenhos desse governo Lula, acredita em uma reeleição do Lula com tamanha rejeição de quase 50%. Exatamente. Mesmo com candidatos ainda de oposição não definidos, só o Flávio Bolsonaro até agora, mesmo assim o Lula não emplaca para a reeleição. E olha que a Globo defende o Lula de unhas e dentes. Mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá porque o povo sabe o que está acontecendo. Sabe? Essas pesquisas que saem por aí, gente, pesquisa, sabe? Não adianta, pesquisa, porque quando um partido, presta atenção, quando um partido encomenda uma pesquisa, o que é que você acha que vai vir naquela pesquisa? A derrota do partido? A derrota daquele candidato? Não. Então a pesquisa é tendenciosa. E não precisa, sabe, fazer uma manipulação. Não, não precisa. Sabe? Pode ir em todas as cidades que a pesquisa menciona, mas onde está sendo feita a pesquisa? Que tipo de bairro está sendo feita a pesquisa? Quais lugares estão sendo feita a pesquisa? Você entendeu? Então, assim, dá para manipular a pesquisa de uma forma, vamos dizer assim, legal. Porque, tipo assim, você vai na Grande São Paulo, você vai fazer a pesquisa na Grande São Paulo. Ali, os pesquisadores sabem aonde os bairros e as comunidades, aonde tem mais PT e aonde tem mais direita. Então, você entendeu como que é simples? É muito simples. Aí você vai num bairro, vai encomendar pesquisa para o Lula. O Lula, claro, vai querer uma pesquisa bacana. Aí você vai numa comunidade ali, vai num bairro onde 70, 60% é Lula. O que você acha que vai dar a pesquisa? Vai ter um ou outro direita e o resto é Lula. Sabe? Não está assim manipulando diretamente, mas está induzindo ao erro. Porque está indo em localidades específicas para certo candidato. Então dá para manipular sem ser manipulado, se é que você me entendeu. Mas vamos ver o que a Globo acha da reeleição do Lula o ano que vem. O governo está andando de lado, com números que não são bons. Imagina você ter aí desaprovação do presidente ou do governo, ou mesmo a confiança do presidente, a população que diz não confiar no presidente, né, acima de 50%. Então isso mostra que o governo tem que se preocupar muito com esse desgaste que é do governo, sim, muitas vezes uma impaciência de brasileiros que queriam estar numa situação melhor e imaginavam que com a eleição de Lula agora estariam numa situação melhor. Este é sempre um problema de um governo que vai à reeleição. Mas a gente tem que olhar também para o cansaço da própria imagem de Lula, e eu ouço isso, essa preocupação de aliados de Lula. Ele que está indo concorrer ao seu quarto mandato, então há sem dúvida um cansaço. E o Palácio do Planalto tentando vender uma ideia de que Lula é o antissistema, que quer cobrar imposto dos mais ricos, que quer, enfim, justiça tributária. Mesmo assim, hoje, apesar da oposição estar desarticulada, Flávio Bolsonaro lança sua candidatura, outros partidos dizem que não vão abrir mão de candidaturas, não há um nome natural para concorrer contra Lula e mesmo assim o que o governo tem que se preocupar agora é no desgaste de Lula e na dificuldade dele emplacar melhoria na sua avaliação própria, na avaliação do governo, na confiança de que ele pode fazer um governo melhor, e isso tem que ser a preocupação de um governo que quer tentar a reeleição. Então, esses números mostram que não está fácil para o governo. A faixa de 40% e até acima de 50% para não confiar ou para o fato de não estar feliz com o governo, tudo isso é uma demonstração que Lula tem muitos desafios ainda se quiser concorrer e vencer uma eleição no ano que vem.
Acontece que as próprias pessoas do governo e as pesquisas tentam vender um Lula que não existe. É isso que acontece, sabe? Eles querem vender um Lula que não existe, cara. Uns dias atrás, o Lula disse que o povo tinha que acreditar que ele era capaz, sim, de mudar a vida das pessoas. Agora o Lula está no terceiro mandato. Terceiro mandato, findando o terceiro, e ele ainda disse para as pessoas acreditar que ele é capaz de mudar a vida das pessoas. Quando? Quando que ele vai ser capaz de fazer isso? Ele já está terminando o terceiro mandato. Sabe, assim, é a mesma conversa desde quando o Lula entrou na política. Isso que a Ana Flor falou que é verdade. A imagem do Lula não é que ela está cansada. O povo cansou das mentiras do Lula. Quando vê o Lula, eu não consigo, sinceramente, não é raiva, não é nada, não, mas eu não consigo assistir mais o Lula, cara. Não, não dá. Não dá, cara. Como que você. Porque é a mesma coisa. Parece um disco da década de 50, repetindo, 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 e não tem nada diferente, o repertório é o mesmo. O Lula é a mesma coisa. E aí tenta vender, sabe? Até a imprensa tenta fazer isso. É até um milagre, sabe? A Ana Flor falar isso aqui do Lula, é até um milagre. Porque até a imprensa tenta vender o Lula como, tipo aqui, o Lula é um antissistema. O Lula é o próprio sistema. De onde tirou que o Lula é antissistema, cara? O Lula é o sistema. Quem colocou o Lula de volta foi o sistema. E aí, quando eu falo o sistema, pega tudo. Pega os grandes empresários, os grandes políticos, os grandes intelectuais, sabe? Pega os caras do judiciário ali do STF. Isso tudo forma o sistema. Porque foi aqueles caras que tirou o Lula da cadeia. Se não fosse por eles, o Lula talvez já não estaria na cadeia, mas ainda era um condenado. E não estava na cadeira da presidência. Você entendeu? Aí tirou o Lula da cadeia. Muita gente acredita que as sentenças foram anuladas, só que não foram. Simplesmente eles, sabe, sentou em cima e deixou quieto. Pronto. Então, o Lula que tenta passar essa imagem dele, não existe. O Lula, na verdade, é o retrato do fracasso e da mentira. Sabe, tipo assim, dentro de 2 anos eu já tirei 30 não sei quantos milhões de pessoas da pobreza. E quantas pessoas acreditam nisso? Ah, mas um instituto não sei das quantas, não sei da onde do mundo, comprovou que o Lula tirou essas pessoas da pobreza. Cara, pelo amor de Deus. Sério. Então, entendeu? Então, assim, o que o Lula vai fazer? Vai gastar muita grana para tentar reeleger, vai gastar muita grana com o povo mais pobre, com o povo mais carente, através de benefícios. Tipo a energia, tipo o gás, que esse mês eu já paguei a conta, o meu aqui já subiu. Tá lá nos R$ 133 já. Mas é para pagar aquele gás que ele fala que é ele que está dando para a família carente. Não é ele que está dando. É eu, é você. A minha energia também subiu. É para pagar a energia que tá beneficiando alguém, que não está pagando. E eu acho justo? Não. Eu trabalho. Eu pago as minhas contas. Você entendeu? Então, assim, esse Lula que querem vender é um Lula inflado. Que se pegar uma agulha assim, ó, e futucar, acabou. É inflado, cara. Que não vai. Não dá. Então, assim, dentro das regras normais de uma eleição, sem nenhuma interferência de manobra de nenhum poder, o Lula não será reeleito. Se é que você me entende. Na normalidade, Lula não se reelege. Isso é um fato. Isso é um fato. Porque uma boa parte das pessoas que votou no Lula cansou, cara. Cansou das mentiras, cansou da enganação.